Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém. Aqui, o final do ministério terreno de Jesus, se você perceber, ele intercede primeiramente por si, ele intercede, ele apresenta as suas dores e sofrimentos ao próprio Deus, ele intercede pelos seus discípulos e ele intercede por todo o povo, por todos os crentes, por todos aqueles espalhados em todos os lugares. No capítulo 18, ele é preso. No 19, ele é condenado e crucificado. E no 20, acontece a ressurreição. Esse é o contexto, o cenário, o pano de fundo dessa intercessão de Jesus Cristo diante de Deus, diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Aqui, nesse contexto, ele vai falar sobre santificação, ele vai falar sobre ser santo, ele vai falar sobre santificados pela palavra. Santificar vai trazer a ideia de separar ou separado, consagrar ou consagrado. Nesse contexto, tá? Se você se lembrar de mundo, você vai descobrir que na palavra de Deus tem vários tipos de mundos, várias explicações. Para a gente aqui, se você falar sobre Copa do Mundo de futebol, aí você vai pensar nas seleções. Se você falar sobre não estejam, não vivam, não cantem, não pratiquem as coisas do mundo, é um outro sentido. Se você falar, enfim, tem vários, manga, né? Manga da camisa, manga de comer, manga de zombar, zoar, tirar onda, fazer hora, né? Manga. A santidade também. Na Bíblia Sagrada a gente encontra pelo menos 5 expressões de santificação. Mas nesse contexto aqui, nesse cenário onde o Jesus está intercedendo, ele fala em 2 momentos sobre santidade. Primeiro, é separar, ou ser separado. Segundo, é consagrar, ou ser consagrado. Eu queria começar falando sobre a separação do mundo, a separação cristã do mundo, não significa algumas coisas. E eu queria compartilhar com vocês, antes de apresentar a minha defesa para com a palavra de Deus. O que é que não significa então, pastor? A separação cristã do mundo não significa se afastar da sociedade. Não significa evitar o contato com a sociedade. Quer ver uma coisa? Quando eu olho para a história, e aí o pastor Tiago Sanches pode falar melhor do que eu, para a história antiga da igreja, nem tão antiga assim, mas para a história da igreja, eu percebo que muitos cristãos fugiam para lugares desertos, mosteiros, em retiro solitário, entendendo que tudo que estava em sua volta era pecaminoso. Tudo que estava em sua volta estava ou poderia contaminá-lo. Então eles saíam, se retiravam, ficavam reclusos. E isso em si não é ruim. Porém, muitos desses que se retiravam, eles também levavam consigo o mundo. O que eu estou querendo dizer é que não obrigatoriamente o fato deles estarem dentro de um mosteiro ou dentro de um espaço reservado, não quer dizer que eles estavam totalmente livres
da poluição. Muito pelo contrário. Se você olhar, mais uma vez, na história da igreja, você vai ver esses mesmos homens e mulheres se contaminando lá dentro, naquelas 4 paredes, isolados de tudo. Mais uma vez, o fato de a gente se isolar de algumas coisas, sairmos de alguma coisa, não quer dizer que a gente vai evitar se contaminar. Então, separar do mundo, ou a separação cristã do mundo, não significa se afastar da sociedade. Por isso que eu frisei bem, e fiz questão de falar, que eu também sou comentarista esportivo. Eu entendo que lá onde eu estou, eu posso fazer a diferença, sem precisar me isolar e viver trancado dentro de uma igreja. Até porque você precisa trabalhar para levar o pão de cada dia para casa. Uns trabalham na escola, outros no hospital, e cá para nós, né, hospital é cruel. Eu trabalhei 6 anos em hospitais, e o espírito é cruel, no hospital é cruel. Muito adultério, muita... Só que é possível você ser santo lá dentro. Assim como é possível pessoas estarem em um lugar isolado, retirado, com a intenção de orar e se contaminar, entende? O que santifica o homem não é onde ele está. O que purifica a mulher não são as pessoas que estão à sua volta. O que purifica e santifica o homem e a mulher é a dedicação que ele tem ao Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus que nos limpa e nos purifica. O erro, nosso erro, é acharmos que se estivermos dentro de algo, recluso em algo, livre de tudo o que acontece lá fora, nós seremos purificados, nós seremos transformados. Porém, quando eu faço isso, eu estou pecando, evitando fazer uma ordem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele fala, eu vou enviar vocês. Ele fala, vão em todos os lugares e preguem. Em outras palavras, se eu me esconder, eu não estarei sendo luz para as pessoas que necessitam. Como é que eu vou pregar a palavra, apresentar a palavra, entregar a palavra, se eu estiver feio? Para que eu consiga compartilhar do Evangelho. É muito mais fácil, imagina aí, vamos lá, imagina aí você. Sai nessa porta, aí chega alguém para você e fala, meu irmão, compra o meu carro, estou vendendo aqui baratinho, compra o meu carro aqui, 20 mil reais só, compra o meu carro aí. Só que você nem conhece a pessoa. Não conhece, não sabe nem quem é, nunca viu na vida. Tu está com uns 20 mil na mão, ou no banco, ou sei lá. Aí você tem coragem de comprar o carro de uma pessoa que você nunca viu, só porque está barato, ou sei lá. Tem, sim ou não? Tem não, né? Agora, se você tem contato, sei lá, com um irmão seu, ou com um amigo seu, alguém que você tem confiança, que você costuma conversar, que você sabe da vida, que você conhece. Aí o cara fala, meu irmão, eu estou precisando vender meu carro, o carro está em bom estado, o valor está razoável, e eu sei que você tem esse valor, e eu sei que você está precisando do carro. Você compraria? A probabilidade é que sim. Ora, se eu estou com dinheiro, estou precisando do carro, meu amigo está precisando de ajuda, está precisando se desfazer do carro, o carro está em bom estado, pronto. É mamão com açúcar, faca no queijo. Moleza, vou comprar. Da mesma forma, é a apresentação do Evangelho.
É muito mais fácil você começar a seguir Jesus, olhando para as pessoas que estão à sua volta, que você confia, que você pode dar credibilidade ao que ele fala, do que alguém no meio da rua gritando e dizendo, tu vai para o inferno se tu não se converter. Não estou dizendo que isso é errado não, tá? Quer dizer, não estou dizendo que isso é errado não, você sai na rua pregando a palavra, no terminal, no ônibus. Aliás, foi assim que eu comecei. Quando os pastores não me davam a oportunidade no púlpito, que demorou pra caramba eu subir no púlpito, eu falei, tá bom, tudo bem, já que não querem me dar, eu vou pregar a palavra. Só sentei com o meu pastor e falou, pastor, eu sei que eu não vou ter a oportunidade tão cedo, pela idade, porque a igreja não aceita e tal, mas eu estou pensando, estou querendo ir para as praças pregar, ir para o terminal pregar. Meu pastor, amém. Se é um desejo seu, vá, mas antes, ora, medita, aí opa, é verdade. Porque só o desejo não é o suficiente. Peça direção ao Deus eterno. E comecei a pregar. Não estou dizendo que isso é errado não, mas a probabilidade, inclusive isso é pesquisa científica, 80% das pessoas que vão à igreja, que começam a ir à igreja, a frequentar uma igreja, é por causa do incentivo de amigos ou familiares. 80%. Tem pessoas que acordam, Espírito Santo toca, vou para a igreja hoje. Ou então um panfleto, vou para a igreja hoje. Ou então, porque ouvi uma mensagem no rádio, na TV, vou para a igreja hoje. Mas 80% é por influência de um amigo ou de um familiar. Como é que eu vou ficar recluso num lugar se eu preciso é pregar a palavra para as pessoas? Se eu preciso é mostrar o que essas pessoas precisam ver em Cristo Jesus. No versículo 15, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Ele vai falar, não rogo que eu os tire do mundo. Ele fala, pai, eu não quero que tu tire eles daí não. Muito pelo contrário, eu quero que o Senhor os mantenha aí. Porém, protege eles do mal. E aí muitas vezes nós nos escondendo, a gente acha que nós estamos nos protegendo. Nós trazemos para cada um de nós essa condição de protetor. Só que nós temos um Deus eterno que nos protege e nos guarda. Ele está falando o seguinte, olha, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, Senhor. Eu não peço que eles fiquem reclusos no retiro e que evitem as pessoas, Senhor. Eu só te peço que o Senhor venha guardá-los do mal. O verso 16 fala assim, ó, eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus sempre será o nosso exemplo. Sempre será o nosso maior exemplo. Jesus se afastou da sociedade, sim ou não? Não. Muito pelo contrário. Ele foi chamado de bebarrão. Ele foi chamado de hipócrita, ele foi chamado de um monte de coisa, porque ele estava sentado na mesa com os pecadores. Porque chegou uma mulher pecadora e começou a enxugar os seus pés, ou derramar um perfume muito caro. Ele foi acusado por quebrar o sábado, simplesmente para se envolver com a sociedade, simplesmente para estar junto do povo. E nós queremos achar que ser santo é ficar dentro da igreja, nas quatro paredes, sem falar com ninguém, sem poder compartilhar o evangelho. Eu não estou dizendo, pastor, então eu já sei, já estou pensando em estratégia, só o filé. Vou levar um pessoal lá para casa, para a gente assistir o Big Brother, e depois do Big Brother, a gente botar umas músicas bem legais. Senta aqui, levanta ali, faz isso aqui. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Porque essas músicas são horríveis. A gente até se empolga com as batidas. Poxa, que legal essa batida e tal. Mas já parou para ouvir a letra? Já parou para perceber o que é que ele está dizendo? Meu povo, não tem mais música que preste, não. Não tem não, não tem não. Não tem. Só música imoral. E nós, crente, cantando.
E nós crentes gostando muito dessas coisas. Eu não estou dizendo isso não. Não estou dizendo que você tem que ir para um bar para tomar uma só para evangelizar, não. Estou dizendo isso não. Estou dizendo que você tem que estar com as pessoas, acompanhando as pessoas, ajudando as pessoas, compartilhando com as pessoas. Não se afaste, esteja junto, assim como Jesus fez várias vezes, em vários momentos, em determinados momentos. Agora, deixa eu ver se eu tenho tempo. Abre aí tua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pode abrir e ler para a gente. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Quem encontrar pode ler, pode ficar à vontade. Quem lê? Meus irmãos, nós somos salvos para a santidade. Essa é a verdade. A gente não precisa se orgulhar ou se achar maior do que ninguém, porque nós somos cristãos, crentes em Jesus, e nem está batendo no peito dizendo que somos santos e tal, mas o que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz, que nós não fomos chamados para a impureza, nós somos chamados para a santidade, para a santificação. Nós temos que buscar essa santificação constantemente. Hebreus capítulo 14 vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu tenho dito por aí. Eu não dizia isso, certo? Mas eu percebi que era necessário. Aqui, tomara que não, eu acho que não. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor daqui a pouco. É real, nós temos um céu, nós temos um futuro com o nosso Deus, nós temos algo especial com Ele. Nós vamos nos encontrar, Ele virá. Quem crê nisso? Só para saber mesmo. Ai, ufa, glória a Deus. É porque em alguns lugares ninguém crê mais na vinda de Cristo não, sabe? Aí eu fiquei preocupado. Nós precisamos ser santos, meu povo. Repito, não para nos orgulharmos, porque quando eu sou santo, ou quando eu busco a santidade, eu estou dizendo que eu dependo totalmente do meu Deus. Eu estou dizendo que sem essa santidade, eu não chegarei no meu objetivo, que Ele convocou cada um de nós. Ele é o nosso exemplo. Ele nos chamou não para a impureza, Ele nos salvou para a santidade. E o verso 16 vai dizer que Ele é o nosso exemplo. Pai, eles não são do mundo, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo maior em todas as situações. E nós precisamos desenvolver essa santidade através da sua palavra, através do conhecimento de Deus, através da intimidade com o Senhor. O texto aqui de João 17 vai falar um pouco sobre isso. Não é o tema dessa mensagem, mas ele vai falar sobre a unidade da igreja, o relacionamento íntimo com Deus, além da santidade. Nós precisamos desenvolver a nossa santidade, desenvolver a nossa espiritualidade, porque se eu não fizer isso, se eu não desenvolver a minha santidade, dentro da igreja eu estarei desenvolvendo a minha hipocrisia, sendo um crente domingueiro, mas não domingueiro de que só vem aos domingos, mas domingueiro de que é superficial mesmo, porque eu entendo que pessoas não podem vir na semana, eu entendo, eu sei que hoje a nossa vida está muito corrida, mas quando eu não desenvolvo a minha santidade, eu me torno um crente superficial, que começa a desacreditar que tem céu e inferno. Recentemente eu estava num congresso, a turma não acreditava mais no inferno. Uma parte, né? Uma parte não acreditava. A outra parte acreditava e era crente por causa do inferno. Misericórdia.
Quer dizer que se tirar o inferno, tu vai te desviar. Mas para a igreja não, tu não é mais crente não. Meu povo, nós somos crentes em Cristo Jesus. Não é porque o inferno existe, não é porque... É porque o Deus eterno se fez carne e habitou entre nós e pagou um alto preço pela dívida dos nossos pecados. Aquele sangue derramado na cruz nos libertou, nos livrou. E hoje nós podemos exaltar e glorificar o nosso Deus diante dele. Podemos nos aproximar dele. Porque, como diz o livro santo, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Nós somos guiados pelo exemplo de Jesus. E onde eu encontro o exemplo de Jesus? Essa palavra. Os homens podem falar um bocado de coisa, mas esse texto aqui, para mim, ele é santo. Esse texto aqui tem o exemplo maior, a obra maior do Filho de Deus, aquele que deve guiar os meus passos. Nós declaramos muitas vezes, e esta é a minha preocupação, que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Falamos muito isso, muito, muito. Só que, na mesma velocidade, nós não usamos essa palavra para dar base aos nossos argumentos, justificativas e práticas. Da boca para fora, eu falo, é minha regra de fé e prática. Mas no primeiro momento que eu preciso usar essa palavra, eu não sei o que fazer. Porque eu não leio, porque eu não medito, porque eu não rabisco, porque eu não entendo. Nós somos guiados pelo exemplo de Jesus, e o exemplo vivo de Jesus encontra-se na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Eu vou finalizar eu vou falar uma coisa bem rapidinho aqui, eu já vou para o encerramento, certo? Por que eu e você, como discípulos, devemos permanecer no mundo? Verso 18. Eu vou ler mais 2 pontos, tá? Esse, verso 18, depois eu volto para o 17. O verso 18 fala assim, ó. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Faz conta que eu não li, certo? Leia para a gente aí, João 17, 18. É o tempo que eu estou no lado. Você fez isso antes. 18. Lê com força, meu povo. Show. Por que os cristãos precisam permanecer no mundo, ou precisam estar em contato com essa sociedade, com as pessoas que não são cristãos? Primeiro, ou com o mundo, né, com esse sistema. Rapaz, esse cara é fera demais. Meu dicionário. Com o sistema. Por que eu não tenho como me separar disso? A santificação aqui, só para a gente entender, ela não é geográfica, ela não é física. Ela é moral e espiritual. Tá? O que estão tentando fazer aí é com que a igreja aceitem um monte de imoralidade, mas nós temos que estar separados disso. Temos que estar separados disso, das imoralidades. E esse trabalho espiritual, contrário ao evangelho, a gente também deve estar separado. Não é geograficamente, não é fisicamente. Até porque, segundo a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala muito isso, fala aos romanos, fala aos efésios, fala aos gálatas, fala aos colossenses, que quando eu estou no mundo, existe algum ganho espiritual e até pessoal. Quando? Quando eu recuso uma proposta tentadora e indecente.
Primeiro, eu percebo que mexe comigo, ou não mexe? Mexe com a gente, a tentação mexe com a gente fica meio coisado mesmo, porque mexe. Só que quando a gente diz não, a gente percebe que a gente pode todas as coisas em Cristo Jesus, que nos fortalece. Não eu, porque por mim eu cederia à tentação, mas pela convicção que eu tenho de que Ele me guarda e me protege e me livra do mal. Porque eu compreendo a moralidade bíblica e a referência de Deus para que a gente viva uma vida santa. Quando eu digo não, quando eu recuso as tentações, as propostas, eu me sinto forte, não em mim, mas em Deus. Por isso que eu não posso fugir disso. Se eu ficar sempre solitário, fugindo, nunca vou saber se eu consigo vencer em Cristo Jesus. Segundo, existe um aperfeiçoamento de caráter, um aperfeiçoamento de postura, de atitude. Jesus, Ele sofreu pra caramba, aperfeiçoando a si e a nós. Pastor, como é que Ele está aperfeiçoando a si se Ele é Deus? Mas enquanto homem, Ele precisou sofrer, e Ele sentiu dores. Tem um momento que Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali, Ele realmente pensou em desistir. Não desistir do propósito, mas porque estava pesado. Tanto é que Ele completa falando assim, contudo, não seja feita a minha vontade. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu estou tentado a aceitar, mas é o que tu queres, Senhor. Ele foi aperfeiçoado. Nós também somos aperfeiçoados quando dizemos não, quando sofremos, quando apanhamos, inclusive. E sem falar, como eu já falei, olha o que vai dizer o versículo 6, que a irmã leu. Olha o que vai dizer o versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Como é que a gente vai chegar nesse povo aqui? Como é que a gente vai conseguir revelar a palavra de Deus, os propósitos de Deus, se estamos separados? Não dá. Não dá. Beleza? Então vamos lá. Agora sim, para finalizar, eu quero concluir no verso 19 e 17. Vamos fazer esse paralelo aqui. 19 e 17. Diz assim o 19: em favor deles eu me santifico, ou eu me consagro, para que também eles sejam santificados na verdade. Quantas histórias maravilhosas. Tem uma aula que eu ministro lá na Escola Bíblica Memorável, que eu falo aprendendo com as biografias. Robert Hakes é um dos que eu utilizo. Mas quantos homens e mulheres não foram alimentados pela palavra de Deus e conseguiram viver uma vida extraordinária? Quantos milagres você mesmo, já tem percebido que a palavra de Deus fez? Talvez o seu testemunho, talvez o que você vivia antes de Cristo, mas o que passou a viver depois de conhecer a palavra de Deus, seja algo transformador, algo extraordinário também. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é o que nos mantém firmes e de pé. Meu povo, em nome de Jesus Cristo, falei um bocado de coisa, mas eu queria muito desafiar você a compreender essa palavra todos os dias, buscar direção em Cristo Jesus através dessa palavra todos os dias. Séculos e séculos e séculos e séculos, pessoas são transformadas pela palavra de Deus. Hoje, em 2022,
com todo mundo dizendo que não serve, que não presta, que é ultrapassada. Pessoas estão sendo transformadas pela palavra de Deus. Pessoas estão largando os vícios. Pessoas estão largando a prostituição. Casamentos estão sendo restaurados através da palavra de Deus. Homens e mulheres estudando essa palavra, percebendo essa palavra, olhando Cristo Jesus nessa palavra, entendendo sobre o poder de Deus nesta palavra, sentindo o Espírito Santo guiar cada um dos seus passos nesta palavra. O salmista vai dizer que é impossível você andar na escuridão quando você conhece essa palavra. É ou não é? Salmo 119. É lâmpada para os meus pés. Eu sei onde é que eu vou pisar. Se tiver um abismo, eu vou ver, porque ela é lâmpada, ela me mostra. Ela é luz para o meu caminho. Não tem perigo de o Waze me levar para o lugar errado, porque a palavra de Deus é que é o meu GPS. O caminho está iluminado, eu vou para onde a palavra de Deus me levar. Eu não vou pegar atalho. A palavra de Deus ilumina o meu caminho. Salmo 119, versículo 9, vai falar: como purificará o jovem, o homem? Como o cristão vai purificar o seu caminho? Observando, estudando, acompanhando, obedecendo a tua palavra. Versículo 6 de João 17 vai falar: o povo obedecia a tua palavra. Ele tem obedecido a tua palavra. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, e aí pode ser que eu escandalize você, mas eu vou falar, mesmo assim, estou nem aí. Não sei se eu falo. Falo ou não falo? Falo mesmo? E se vocês se escandalizarem, como é que eu vou ficar? Não tem nada não. Não tem nada não. Eu vou já me embora mesmo. Te virei com o pastor. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem um monte de gente dizendo que não. Não sei se é você. Mas essa palavra transforma a vida do homem. Não porque foi o homem que escreveu, não porque foi um santo que escreveu, mas porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E que tem atravessado séculos e séculos e séculos até chegar às suas mãos. Não foi à toa que o nosso Senhor permitiu que chegasse até nós hoje. Foi para que a gente valorizasse e pegasse essa palavra guiando os nossos passos. Gente, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Está difícil de acreditar nisso porque está todo mundo pregando contra. Já saiu das escolas, já saiu do Senado, já saiu de todos os lugares essa palavra. Só não pode sair das mãos e do coração dos cristãos e da igreja. Nós precisamos ser um povo do livro. Nós precisamos ser o povo do livro. Eu sou chamado de antiquado porque eu creio nessa palavra. Mas foi essa palavra que me libertou, gente. Foi essa palavra que me tirou de onde eu estava, totalmente perdido. Foi essa palavra que restaurou o meu casamento. Foi essa palavra que me fez um cidadão. Foi essa palavra que me ajudou a me livrar dos medos, sofrimentos, crises, vícios, e que me levou para perto do meu Pai eterno. Hoje eu conheço Deus através dessa palavra. Hoje eu sei onde encontrar o meu Deus através dessa palavra.
Hoje eu sei como agradar o Espírito Santo de Deus através dessa palavra. Em nome de Jesus. Tudo o que você precisa saber para um viver espiritual, para um viver santo, para um viver moral, você encontra nesta palavra. Pastor, mas ela não tem resposta para tudo. Não, não tem. Não tem e não vai ter, porque não é o propósito. A Bíblia não é um livro científico que tem que responder tudo que a ciência quer. Não. A Bíblia revela o poder de Deus. A Bíblia revela o meu pecado e o seu. A Bíblia revela o poder que esse Deus tem para limpar e perdoar os nossos pecados. Aquilo que eu preciso saber, como é que você vai conhecer tudo de Deus? Não dá. Mas aquilo que é suficiente e necessário para uma vida moral, ética e espiritual, essa palavra tem para mim e para você. O meu desafio para você é: santifica-o, santifica na palavra de Deus, se consagra na palavra de Deus. Os versos 6 a 8 de João 17, vai dizer que esse povo guardava a palavra de Deus. Guardar, obedecer, é muito mais do que levar nas mãos para a igreja. Guardar, obedecer, é muito mais do que ler a palavra. Medita nessa palavra, gente. Igreja, pode parecer óbvio, mas não foram poucas as igrejas que eu visitei nos últimos meses, e essa palavra está faltando. Esse ano Deus me levou para ministrar coisas simples, ao meu ver, na minha ótica, coisas simples: céu, inferno e Bíblia Sagrada. Só que eu percebi que eu estava equivocado quando eu achei que era coisa simples, porque nossas igrejas estão deixando de lado o básico do cristianismo, o básico da espiritualidade. Amém. Deus abençoe vocês.